Muito bom dia para você que está acompanhando a programação da TV Mar. Eu sou Porlane Santos e nós estamos iniciando mais um TV Mar News nessa manhã de quinta-feira, 28 de maio. E para você que está acompanhando a nossa programação, precisa sair de casa, mas não quer perder o programa, não tem problema algum. É só você baixar o aplicativo da TV Mar no teu celular e você vai ter toda a nossa programação na palma da tua mão. Nós também estamos passando ao vivo no portal Gazeta Web, então acessa lá www.gazetaweb.com e além de você poder ficar por dentro de tudo o que está acontecendo aqui na nossa programação, também vai poder ficar informado sobre o que acontece no nosso país, no estado e no mundo inteiro, tá? E a gente também está marcando presença lá nas redes sociais, então segue a gente no Instagram, também no Facebook e acompanha a gente através do nosso canal do YouTube. Lá você vai ver e rever as nossas matérias, entrevistas, programas e matérias especiais também. E a gente inicia amanhã lembrando que o TV Mar News é um oferecimento do Plano de Saúde Apvida, aquele plano de saúde completo para toda a família e que cabe muito bem no teu bolso. Então, pensou em plano de saúde, pensou em Apvida, nesse a gente confia. E a gente, é claro, também inicia a nossa manhã abrindo o jornal, dessa vez de uma forma mais moderna, de forma digital. Vamos abrir então o jornal Gazeta de Alagoas e conferir quais são os destaques da manhã de hoje. Para essa quinta-feira, pandemia extingue quase 27 mil vagas formais em Alagoas. Previdência, TJ suspende decisão sobre alíquota. Na contramão do país, Estado zera áreas de devastação. MPT recebe 380 denúncias trabalhistas sobre Covid. Crise afeta catadores com queda nas vendas de sururu. E com poucos leitos de UTI vazios, rede hospitalar se aproxima do colapso. Esses são os principais destaques aqui da Gazeta de Alagoas e você pode acessar, então pode conferir acessando www.gazetadealagoas.com.br. A gente tem mais aqui, Maceió reduz em 49,2% o número, vamos subindo aqui, o número de óbitos no trânsito não é por conta desse isolamento social. Muito possivelmente a gente vê uma diminuição de carros, não o suficiente ainda, mas a gente vê de fato uma diminuição de veículos transitando nas nossas vias e a gente tem então, graças a Deus, essa redução do número de óbitos no trânsito. E olha só, a gente mostra para vocês uma iniciativa bem bacana, e abrindo o programa com essa iniciativa, né? É que um grupo de professores e estudantes está preocupado com aquelas pessoas que vão prestar o Enem, mas não tem como estudar. E a gente vai trazer para vocês mais informações através do material feito por Mara Almeida. Tem ação boa também durante essa pandemia, né, gente? A gente sabe que tem muitos estudantes, principalmente da rede pública de ensino, que estão sofrendo bastante, né? Sem aulas online ou até mesmo com essas aulas, mas não conseguindo acompanhar. Por isso, tem um projeto chamado Gente que se Educa, que está fazendo aí o maior sucesso e está ajudando essas pessoas também de maneira remota. Quem está promovendo é a professora e idealizadora desse projeto, Tainara Silva, que está aqui com a gente. Bom dia, Tainara. Obrigada pela sua presença aqui no TV Mar News. Como foi que surgiu essa ideia aí do projeto Gente que se Educa? Então, o projeto Gente que se Educa, ele nasce de uma proposta empírica, né? Eu, por ter sido oriunda de escola pública, concluí o ensino médio em escola pública, e a partir daí a gente sentiu a necessidade por observar que o Enem, né, com o Adi Enem, ainda assim as escolas públicas seriam as maiores prejudicadas, né, alunos de escolas públicas. E pensando nisso, a gente criou o projeto Gente que se Educa, né, voltado para organizar aulas com professores voluntários. Nós temos equipe de professores, coordenação pedagógica, direção de arte, totalmente voluntária, galera, com o propósito de realmente levar aula de qualidade para essa galera e tem sido assim, um retorno magnífico. Como é que está funcionando essas aulas, Tainara? Então, as aulas, elas se iniciaram na última segunda-feira, né, anteontem, e a gente já começou a liberar vídeos, né, videoaulas. Além disso, no Google Classroom a gente libera também simulado,
com gabarito, correções de redação, para que o pessoal tenha esse acesso positivo, e o retorno tem sido maravilhoso. Essa equipe de professores aí que você falou, todos eles acabaram abraçando a causa, né? E fazem parte tanto da UFAL quanto também da UNIT. Perfeitamente. A gente se divide aí entre professores, alunos e ex-alunos da UFAL, né? Bem como alunos e ex-alunos também da UNIT. E assim, a gente, quando apresentou esse projeto para eles, né? Quando eu fui dialogar com eles, não pensaram duas vezes, assim, sabe? E isso me leva a crer cada vez mais que a educação, sem dúvida, é a solução para esse caos todo, né? A gente, em um momento, vai obter esse retorno positivo de que a educação muda, sem dúvida alguma. Isso é muito positivo. E os estudantes, como é que eles reagiram, como é que eles estão reagindo, já que as aulas começaram na segunda-feira? Como é que está sendo esse retorno nesse início? Olha, visualizações, participação, marcações, né, do arroba do projeto, está sendo muito positivo. Eles têm sentido, assim, sabe, que as aulas têm chegado a eles. Inclusive, o projeto também nasce com uma crítica aos alunos que não têm acesso à internet, né? Já que a gente tenta atingir a esses alunos, mas ainda assim a gente não consegue. Então, a gente está pensando nisso. Posteriormente, a gente vai pensar também numa proposta de fazer parcerias com algumas ONGs, a gente já dialogou com algumas, para que a gente faça ponto de entrega, para que esse material seja impresso e afins, para que a galera que não tem internet tenha acesso também a esse material. A proposta é essa também. Quais são as disciplinas que são fornecidas? Todas as áreas do Enem. Todas. A gente tem todas hoje. A gente tem um quadro massa, interessante. E pensando nisso também, a gente tem grupos de matérias, né? Temos mais de 4 professores de biologia, né? A gente solicitou essa semana passada o recrutamento de voluntários. A gente recebeu muito e-mail assim, dos professores se oferecendo para colaborar. Então a gente está com um grupo bem interessante de professores voluntários para participar conosco. Tem sido muito positivo. Esse recrutamento, ele ainda está aberto? As pessoas ainda podem se inscrever ou não? Vocês já fecharam as vagas devido ao número que receberam? Olha, como a nossa ideia é montar equipes de disciplinas, né? A gente tem, assim, mais de 8, 10 professores de cada matéria. A gente tem essa organização com a coordenação pedagógica, porque a ideia é que quando acabar a pandemia, a gente vencer esse caos tanto na saúde quanto na economia, a gente consiga levar esse projeto presencialmente. Então, a gente precisa de um grande grupo de professores para isso. Então, ainda continua aberto, enviem para o e-mail da gente que se educa, @gmail.com, para a gente manter aí esse contato e esse recrutamento. Apesar de ser um projeto que nasceu nessa plataforma virtual, né, no online, a gente percebe que é um projeto que tem bastante organização. Você está aí falando até de coordenação pedagógica, né? Por que é importante contar com a coordenação pedagógica nesse projeto? Olha, a coordenação pedagógica, inclusive, é co-idealizadora do projeto também, colaborou muitíssimo para que esse projeto desse andamento. E quando a gente pensa em coordenação pedagógica, eu penso em pedagogia, né? E quando a gente pensa em pedagogia, a gente pensa na proposta de ter a educação como objeto de estudo. Então, é preciso que a gente leve em conta, a partir da organização, né? Desde a organização, a gente perceba que a gente está trabalhando com a proposta de levar a educação. Então, a coordenação pedagógica, ela nasce com a ideia, ela vem com a proposta de organizar, mas também de mostrar que a gente está, sim, levando a educação muito a sério e como algo primordial. E como é que os estudantes que ainda não estavam sabendo, como é que eles podem participar? Então, vocês terão que ter acesso ao Instagram da gente, né? @gentequesi_educa. Assim que você colocar a gente que se já aparece. A gente está tendo aí um retorno também da mídia, que tem colaborado muitíssimo com o projeto, com a divulgação do projeto. Então, entra lá, você tem acesso essa semana já, até sábado. Na verdade, no sábado, iremos liberar os códigos de acesso da sala, né, do Google Classroom, para vocês entrarem, terem acesso aos simulados e afins. Então, só seguir a gente. Essas aulas são online. Pois é, olha, a gente conferiu então aí esse material, né, trazendo aqui para a gente essas informações a respeito das aulas online. E a gente agora vai para uma entrevista de estúdio dessa vez, né, recebendo aqui, tendo o prazer de receber o infectologista Fernando Maia para conversar com a gente a respeito da Covid-19, como é que está a situação aqui no nosso estado. E a gente inicia, na realidade, doutor Fernando, bom dia para você,
conversando sobre a questão da comorbidade e essa doença. A gente tem visto que aqui no estado de Alagoas, muitas pessoas estão desenvolvendo a forma grave da doença e chegando a óbito, mesmo sem apresentar comorbidade, mesmo sem ser do grupo de risco. Bom dia mais uma vez, e a que isso se deve? Bom dia. A gente não tem uma explicação definitiva ainda. O que a gente sabe na prática é que a maioria dos casos graves acontece em indivíduos idosos com mais de 60 anos e indivíduos que têm alguma doença associada. As condições mais associadas ao aparecimento de forma grave são a obesidade, o uso de fumo e o paciente com diabetes. Essas são as condições mais frequentemente associadas ao desenvolvimento de forma grave e, consequentemente, de morte também. Há pessoas que escapam disso, que a gente chama, na estatística, a gente chama de a pessoa que está fora da curva, quer dizer, a pessoa que não se espera que vai desenvolver forma grave, entretanto desenvolve. Como também acontece o contrário. Acontecem pessoas que têm, às vezes, mais de uma dessas comorbidades e evolui bem e sai muito bem, obrigado. Também. Então, sempre vão haver pacientes que não se enquadram no padrão. Talvez porque a pessoa tem alguma condição individual que a gente não conseguiu identificar que leva à forma grave, ou porque o vírus realmente tem alguma mutação específica que a gente ainda não sabe e que a pessoa pode, então, desenvolver forma grave. Mas, apesar disso, isso é algo que preocupa, claro, mas, apesar disso, a gente vê que a maioria dos casos graves que têm acontecido se enquadram exatamente nessa definição que a gente já sabe. Então, a maioria dos casos graves continua sendo idosos ou pessoas com comorbidades. Então, essas pessoas devem ter um cuidado redobrado para tentar não adoecer, ou caso adoeça, que procure ajuda mais rápido possível para que essas pessoas não venham a desenvolver essa forma grave. E a gente percebe também um outro ponto que é importante a gente destacar, é a questão da faixa etária também, né? A gente tem aqui, os números mostram uma realidade aqui em Alagoas, que o maior índice de contaminação se encontra nas pessoas com idade entre 30 e 49 anos. Ou seja, exatamente aquela população ativa que precisa sair de casa para trabalhar ou resolver algumas pendências. Exatamente, porque essas pessoas são as que mais se expõem ao vírus. Então, é natural que essas pessoas se contaminem mais. Se contaminar não quer dizer que vai adoecer, não quer dizer que vai fazer forma grave. É apenas uma questão epidemiológica da pessoa se expor mais e, portanto, ela se contamina mais. E é exatamente esse grupo de pessoas que tem a maior capacidade de disseminação da doença, porque ela se contamina, volta para casa, contamina as pessoas que moram com ela, vai para o trabalho, contamina os colegas de trabalho, se for para a escola também, se for para o trabalho, para a igreja, para o clube. É por isso que neste momento que nós estamos vivendo ainda, o isolamento social ainda é muito importante, exatamente para tentar diminuir essa dispersão do vírus. A gente sabe que o vírus tem uma capacidade de transmissão muito grande. Ele se dissemina no ambiente com muita facilidade. Por isso o isolamento social é tão importante nesse momento. O isolamento social e o uso de máscara, porque essas duas condições somadas diminuem muito a taxa de transmissão. E aí a gente vai conseguir, se a gente conseguir aderir direitinho a essas duas medidas, a gente vai conseguir diminuir o número total de casos até que a doença vá esfriando aos poucos, que é o normal, que é o esperado. Isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde, vai depender dessa dispersão do vírus. E aí a gente possa ter um pouco mais de sossego, ou até que se consiga controlar a doença, até que se consiga uma vacina que consiga controlar a doença. Eu estou convencido, e não só eu, muita gente que trabalha com isso também, eu estou convencido que a gente só vai controlar essa epidemia no dia que a gente tiver uma vacina efetiva. Como a gente já viu em outras doenças também, não estou falando nenhuma novidade. Outras situações a gente só vai controlar quando tiver uma vacina. É o caso da influenza, da gripe. A gente consegue controlar relativamente bem porque a gente vacina o grupo de risco. Então, eu estou convencido que em relação ao coronavírus é algo parecido. A gente só vai controlar quando a gente tiver uma vacina que consiga controlar a dispersão do vírus na comunidade. O senhor falou aí de máscara, né? O uso da máscara é imprescindível nesse momento. E a gente percebe que algumas pessoas, ela tem associado, tem utilizado também outras máscaras, aquelas de acetato, né? Face Shield, o nome, Shield, né? Isso.
O uso dessa máscara também é recomendável para as pessoas normais, que não são da área de saúde, ou ela só serve mesmo para as pessoas da área de saúde? Qual é a forma correta de utilizar? Basta ela ou tem que estar com ela e a máscara de tecido ou cirúrgica por baixo? Tem que estar com as duas, tem que estar com a máscara de tecido também. O face shield, que é o chamado protetor facial, impede, pelo menos parcialmente, que gotículas do vírus atinjam os olhos e atinjam o nariz. Certo? O nariz normalmente está mais protegido porque você está com a máscara. O face shield serve exatamente para tentar evitar essa contaminação. Não há necessidade da população geral usar esse protetor facial. Esse protetor deve ser utilizado por pessoas que vão trabalhar, por exemplo, atendendo ao público, então vão necessariamente entrar em contato com um número grande de pessoas, ou para os profissionais de saúde que vão manipular, principalmente pessoas que vão manipular as vias aéreas do doente. Então, é o dentista, é o médico que está trabalhando na emergência, é o fisioterapeuta, é o médico que está fazendo endoscopia, é o médico que está fazendo broncoscopia. Então, são pessoas que estão lidando diretamente com as vias aéreas da pessoa, exatamente onde está a maior quantidade de vírus. Então, esse profissional, no momento da sua atuação, deve usar o protetor facial. Ou, por exemplo, uma pessoa que trabalha atendendo o público e atende um grande número de pessoas o dia todo. Então, essa pessoa pode usar durante o seu trabalho. Não há necessidade de usar o protetor facial para andar na rua, por exemplo. Não há justificativa para isso. Na rua, a máscara é suficiente, certo? A máscara cirúrgica ou máscara de pano, de dupla camada, é suficiente e dá uma proteção muito boa. Não adianta uma pessoa só usar máscara e os outros não usarem. O importante é que todos usem a máscara. A gente tem que lembrar que a máscara não é 100% efetiva. Então, a máscara tem dupla função. Para a pessoa que não pegou o vírus, ela serve para filtrar a maior parte das partículas de vírus que estão no ar. Uhum. E para quem está contaminado e não sabe, então o uso da máscara evita a maior dispersão dessas partículas quando a pessoa está falando, está tossindo ou espirrando. Então, por isso, se todo mundo usar, você diminui muito a quantidade de partículas com vírus soltas no ambiente. E é por isso que o uso da máscara por todos é muito importante. O isolamento social, doutor Fernando, é imprescindível nesse momento ainda? Ainda é, exatamente porque nós estamos numa fase de franca expansão da doença. Nós estamos numa curva ainda ascendente, chegando no chamado pico de transmissão, que é exatamente quando você tem a maior transmissão da doença. Então, neste momento, o isolamento social é extremamente importante. Isolamento social, uso de máscara e lavar as mãos. Então, as três medidas juntas. Importante dizer, como o senhor frisou, que Alagoas, então, se encontra já no pico, nós estamos no pico já de contaminação? Tudo indica que sim. Nós estamos exatamente passando pela época em que a gente tem a maior transmissão de doenças respiratórias. Então, nós estamos no momento de maior transmissão de gripes, de resfriados e também do coronavírus. Então, esse momento já era esperado, já era previsto que esse pico acontecesse exatamente agora. Então, nós estamos exatamente nesse pico de transmissão. Então, por isso que essas medidas agora se tornam mais importantes do que nunca. Quanto tempo que a gente deve passar nele? Dá para dizer? Não dá para dizer exatamente, vai depender de como as coisas vão evoluir, vai depender da gente, a gente pode começar a liberar um pouquinho quando a curva de casos começar a cair. Então, quando a gente tiver menos casos sendo atendidos, menos casos internados, menos mortes. E a gente vai ver se essa diminuição é sustentada ou não. Então, na hora que a curva começar a ficar na descendente, significa que a gente saiu do pico, ou pelo menos a gente conseguiu controlar essa maior contaminação. Então, só acompanhando dia a dia, acompanhando dia a dia o número de casos, é que a gente pode dar essa informação com mais realidade. Até o momento, o estado de Alagoas, a saúde do estado de Alagoas não entrou em colapso, né? A gente, pelo que o senhor tem visto, né, o andar da carruagem, a gente corre esse risco de a saúde aqui do estado colapsar por conta da Covid-19? É sempre uma possibilidade real que a gente sempre tem que ter na nossa frente para a gente se preparar para isso não acontecer. Então, no momento ainda não aconteceu, graças a Deus não aconteceu, a gente não teve ainda superlotação, a gente não teve ainda momentos assim, dizer assim, eu tenho um monte de pacientes precisando de UTI, está tudo cheio, eu não tenho quando colocar, as pessoas estão morrendo.
Em outros estados do Brasil, eu tenho visto relatos dramáticos de pessoas que estão morrendo dentro do carro, procurando um lugar para ser atendido, não consegue, morre dentro do carro, as pessoas morrem em casa. Essa situação, até onde eu saiba, aqui em Alagoas, pelo menos, não foi uma coisa importante. É possível que tenha acontecido, mas eu não tenho conhecimento que seja uma coisa importante. Em outros lugares foi. No Pará, por exemplo, eu soube que isso aconteceu algumas vezes, durante alguns dias seguidos. Em São Paulo também aconteceu. Então, a gente precisa trabalhar todos os dias com muito afinco, com muita seriedade, com muita disposição para que isso não aconteça. Então, a gente precisa evitar que o número de casos aumente o máximo que a gente possa. Então, por isso o isolamento social, lavar as mãos e usar máscara, que é justamente para evitar esse colapso, que é para evitar que o número de casos suba muito e o sistema de saúde não tenha capacidade de atender os casos que aparecem. Pois é, não adianta a gente ver o Estado inaugurando leitos, hospital metropolitano, hospital também de campanha, não adianta, não tem leito suficiente para a população inteira do Estado, né? Ou seja, é necessário cuidado lógico e redobrado da população. Mas aí eu acho que seria importante a gente também frisar o seguinte, a gente tem visto as pessoas se contaminando e eu queria falar um pouco sobre diagnóstico da Covid, né? A gente tem relatos de pessoas, doutor Fernando, que se sentem bem e de repente passam mal e quando vão fazer, por exemplo, a tomografia já estão com parte do pulmão comprometido. E está existindo algum erro no diagnóstico da doença? O que é que está acontecendo para esses casos serem tão recorrentes? O que é que acontece? É uma coisa muito importante que a gente vem aprendendo com o acompanhamento da doença. Você não pode simplesmente dizer ao doente assim, não, está tudo bem, vá para casa, se piorar, volte. Não pode. A piora, mas quando é o que tem acontecido na maioria dos casos. Muitas vezes tem acontecido, isso é muito preocupante, porque a gente já viu que é uma doença que evolui muito rápido. Então, você não pode deixar o paciente solto, você não pode dizer assim, não, vá para casa e se piorar, volte. Não, você tem que manter, como se diz no popular, o paciente na rédea curta. Então, o paciente lhe procurou, você faz os exames, você já vê pelos exames iniciais se está tudo bem realmente ou se o paciente tem algum sinal laboratorial, que o sinal laboratorial aparece antes da piora clínica. Então, se você já consegue perceber se aquele paciente vai ter algum fator de risco maior para desenvolver forma grave ou não. E aí você faz o acompanhamento com mais cuidado. A maioria dos pacientes vai fazer forma leve. Em outros lugares tem mostrado que 80% das pessoas contaminadas fazem forma leve, quer dizer, fazem uma infecção assintomática, quer dizer, não tem sintoma nenhum, descobre depois que teve, faz o exame e descobre que já teve e nem teve nenhum sintoma, ou tem apenas sintomas muito leves que se resolvem espontaneamente com tratamentos caseiros que a gente faz normalmente. 80% dos pacientes vão se enquadrar nesse contexto, mas 20%, os outros 20% vão desenvolver forma grave. E vão precisar, muitos desses 20% vão precisar de internação e os 5% vão precisar de UTI. E é exatamente nesse contexto que está inserido as mortes por coronavírus. Se você vê as mortes no total, o número total de mortes, se você for comparar com o total de casos, é pequeno. O problema é que se você tem 1.000 doentes com coronavírus, você vai ter 5 mortes. Mas se você tem 100.000, você vai ter 5.000 mortes. Então, por isso é que é muito importante a gente tentar controlar a disseminação da doença. Porque quanto mais casos a gente tem, mais casos graves nós vamos ter, mais mortes nós vamos ter. E ainda com um perigo adicional de se ter o colapso do sistema de saúde. Porque pode chegar um momento que você tenha tantos casos para atender que o sistema de saúde não consiga dar conta disso. Que é exatamente o colapso, né? Então, por isso é que é tão importante essas medidas de contenção, que é para que se possa evitar exatamente esse colapso e possa se evitar essas mortes. Mas o importante é, o paciente precisa ser acompanhado, então precisa fazer exames, precisa ser acompanhado, para que a gente possa ver com precocidade qual paciente vai evoluir para a forma grave ou não e a gente poder intervir para tentar evitar que esse paciente faça forma grave ou pelo menos evitar que ele morra, o que já é muita coisa. E que exames são esses, né? Não basta, então, o teste, a testagem para saber se a pessoa está com Covid ou não. É necessário, então, ele fazer um outro tipo de exame para saber se ele vai evoluir ou não para a forma grave? E que exames seriam esses? São basicamente exames de sangue, a gente faz algumas provas inflamatórias que a gente pede, que é exatamente que é para ver se o paciente está evoluindo com a chamada
inflamação aguda que o Covid desencadeia e também a tomografia. A tomografia não é o exame mais importante. Também é importante, mas não é o mais importante. O mais importante são os exames de sangue e a tomografia, tudo junto. Aí, com esses exames de sangue de rotina, essas provas inflamatórias, a gente consegue ter uma ideia do estado de inflamação que o paciente está. E aí a gente pode, se for necessário, fazer alguma intervenção, certo? Com medicamentos. Na maioria das vezes isso não será necessário, mas para você poder dizer isso com segurança, você precisa ter os exames nas mãos para que se possa ter essa ideia com mais realidade. As crianças, a gente agora vamos falar um pouquinho sobre as crianças, né? As crianças, elas não têm apresentado um grande número de infecções. Acredita-se também por conta desse isolamento, estão sem a escola, é o grupo que tem ficado mais em casa também, mas tem aparecido crianças que estão doentes e que inclusive têm desenvolvido de forma grave da doença e também morrido, né? Eu queria saber um pouco mais, queria que a gente pudesse falar um pouco mais sobre a atuação desse vírus em crianças, por que ainda é baixo a atuação desse vírus nelas, e aí depois eu queria ver se a gente poderia falar também sobre essa síndrome que tem aparecido aí, né, em crianças também que têm tido sintomas da Covid. Bom, o que a gente sabe de outros lugares e que está se repetindo aqui também. As crianças se infectam da mesma maneira que os adultos também se infectam. Na hora que uma pessoa doente, uma pessoa infectada, entra num ambiente, numa casa, num ambiente escolar, onde quer que seja, a disseminação, a dispersão do vírus é muito grande. Então, a maioria dos contatos daquela pessoa vai se contaminar. As crianças, aqui no Brasil a gente tem visto o mesmo comportamento, praticamente não fazem doença sintomática. A maioria das crianças faz uma forma leve ou se infecta e não desenvolve sintomas. Tanto é que a gente vê que crianças doentes com coronavírus são muito poucas. Existe. E tem crianças que, inclusive, fazem forma grave com o coronavírus e até morrem por isso. Mas se você for comparar o grupo das crianças com o dos adultos, das crianças é muito menor, certo? Agora, a Sociedade Americana dos Estados Unidos de Pediatria sinalizou que uma relação entre uma doença já conhecida aqui no Brasil e no mundo, que é chamada doença de Kawasaki, que é uma vasculite, é uma doença, é uma inflamação dos vasos sanguíneos, que geralmente acontece após uma infecção viral. Então, várias viroses dessas podem desencadear o aparecimento de Kawasaki logo depois da doença. E tem estudos mostrando que o coronavírus também pode fazer isso. Lá nos Estados Unidos houve vários casos de doença de Kawasaki relacionadas à infecção por coronavírus em criança. Então, esse é mais um ponto que a gente precisa ficar de olho. Então, na hora que chama a atenção que a criança apresenta um quadro sugestivo de Kawasaki, ou se a criança apresentou um quadro conhecido de coronavírus, é importante ficar atento para a possibilidade dele desenvolver o Kawasaki depois. Não é obrigatório que vai ter Kawasaki, é importante dizer isso. A maior parte das crianças não vai ter nenhuma complicação, assim como os adultos também, até o que a gente tem visto, os adultos também não fazem complicação pelo coronavírus, a maioria, mas a gente sabendo dessa informação, a gente precisa ficar de olho e caso a criança apresente algum sintoma sugestivo, a gente procurar o Kawasaki, porque o tratamento deve ser o mais precoce possível, porque o Kawasaki pode deixar sequelas, inclusive cardíacas. Então, é preciso estar atento a essa possibilidade para poder instituir o tratamento. Então, vamos nos aprofundar um pouquinho mais nessa síndrome, né? O que é essa síndrome Kawasaki e quais são os sintomas dela? O Kawasaki é uma doença, é uma vasculite, quer dizer, uma inflamação dos vasos sanguíneos e que ela pode causar febre, pode causar infartamento ganglionar, quer dizer, aumenta os gânglios pelo pescoço e tem algumas alterações laboratoriais bem sugestivas e que ela pode causar, como principal complicação, ela pode causar aneurismas. Então, a principal localização de aneurisma que ela causa é no coração, então a gente precisa ficar de olho no coração da criança, e também pode fazer aneurisma cerebral. Então, é uma doença que você precisa estar atento a ela. Então, a criança que teve um quadro viral, ficou aparentemente bem, depois voltou a apresentar febre, dor articular e outros sintomas assim gerais, o médico precisa ficar atento à possibilidade do Kawasaki. E aí a gente vai fazer exames específicos. Entre os exames a gente vai fazer um ecocardiograma, que a gente consegue ver se tem alguma alteração cardíaca relacionada ao Kawasaki ou não, para que se possa intervir com medicação. E isso é reversível. Se for diagnosticado precocemente, isso é reversível, é importante dizer isso.
mas é importante que se avente a possibilidade, quer dizer, que se pense nisso e que se faça o exame específico para que se possa iniciar o tratamento o mais rápido possível. Mesmo as crianças que não tenham tido sintomas, né, do coronavírus, elas podem apresentar, se elas tiveram a forma assintomática, elas podem ter também, desenvolver essa síndrome de Kawasaki? Pode, existe essa possibilidade, existe. O estudo americano mostrou que a maioria dos casos de Kawasaki que aconteceram em crianças foram crianças que tiveram quadro sintomático do coronavírus. Mas isso pode acontecer. Como o coronavírus é uma doença nova que a gente não conhece direito ainda, aqui no Brasil, por exemplo, também tem o caso de uma criança que desenvolveu os sintomas da Kawasaki e foi descoberto depois que ela tinha já os anticorpos, né? Ela tinha anticorpos já para o coronavírus. E aí estão fazendo exatamente essa relação. Então, é possível. É possível. Assim, o que a gente sabe, o relato desse trabalho americano foi que a maioria dos casos de Kawasaki aconteceram em crianças que tiveram quadro sintomático, mas qualquer quadro infeccioso por coronavírus ou por qualquer um desses vírus comuns da infância pode desencadear o início de Kawasaki. Então, a gente sempre tem que estar atento a essa possibilidade. O Kawasaki é uma doença pouco comum, mas não é rara, é pouco comum. Mas a gente tem casos, quem faz consultório de pediatria sabe que a gente sempre tem casos de Kawasaki que aparecem com alguma regularidade. E que esses casos aumentam sempre que a gente tem alguma epidemia viral. Então, após dengue é comum ter Kawasaki e a gente está vendo após coronavírus também. Então, é uma possibilidade que quem trabalha com pediatria sabe que sempre tem que estar atento a essa possibilidade da criança vir a ter Kawasaki. A gente tem casos já, alguns casos têm aparecido na China, né? Pessoas que se infectaram estão se apresentando doentes novamente. Elas podem se reinfectar ou é o vírus que estava ali latente e voltou a ser ativado? A gente já tem aí alguma novidade sobre isso? Não temos resposta ainda. Existem as duas possibilidades. Existe a possibilidade do vírus sofrer alguma mutação e a pessoa se infectar novamente por uma cepa diferente, fazer uma reinfecção, ou talvez o vírus fique latente, quer dizer, fique escondido em algum local do corpo, que a gente ainda não sabe onde é, e que, por alguma razão, ele volte a se manifestar. É uma doença nova. A doença no mundo todo tem 6 meses que apareceu. Então, é uma doença que a gente conhece muito pouco ainda. Nós estamos aprendendo a conhecer a doença. Ainda ontem eu estava conversando com alguns colegas sobre isso. É impressionante como, de 2 meses para cá, como as coisas mudaram. O que a gente sabia 2 meses atrás já não é mais assim. Já é de outro jeito. E a gente vai... Uma mudança importante. No início falava-se muito da pneumonia pelo coronavírus. Hoje a gente sabe que a pneumonia é apenas a ponta do iceberg, é apenas uma parte do estrago que o vírus pode causar. Na verdade, o estrago que ele causa é muito maior. A doença pelo coronavírus não é uma doença do pulmão, é uma doença sistêmica, uma doença que atinge o corpo todo. Então, há pouco tempo atrás a gente não sabia disso. Tanto é que você vê, observando os tratamentos como vão mudando. À medida que a gente vai conhecendo melhor a doença, a gente pode intervir de formas diferentes. E hoje a gente já consegue intervir. Hoje pacientes que há 1 mês atrás estavam morrendo, hoje a gente consegue que esses pacientes não morram. Porque a gente já entendeu um pouquinho melhor sobre essa fisiopatologia da doença. Mas a gente ainda tem muito mais dúvidas do que certezas. Por exemplo, a gente não sabe se o vírus fica latente em algum local do corpo ou se ele desaparece e depois a pessoa se reinfecta. A gente não sabe. A gente não sabe, por exemplo, se esses pacientes vão ter alguma sequela no futuro. O tempo máximo de doença conhecido no mundo todo é de 6 meses. Então, a gente não sabe se depois de 1 ano, 2 anos, se as pessoas vão ter alguma sequela pulmonar, por exemplo. A gente não sabe. A gente ainda está acompanhando, está vendo o que é que está acontecendo, para acompanhar, para poder ver o que vai acontecer a partir daqui, para ver se vai ser necessário a gente tomar alguma medida, alguma outra medida ou não. No momento, a gente não tem essa resposta. Ainda estamos aprendendo ainda. Nós estamos mais ou menos como aquele soldado que está na trincheira atirando nos olhos do inimigo ali na frente. A comparação é mais ou menos essa. Então, a gente está diante de um inimigo invisível, mas poderoso e que a gente ainda está aprendendo a conhecer. E a gente ainda tem muito que aprender ainda em todos os aspectos. No aspecto do conhecimento de como ele faz o adoecimento, em relação ao tratamento em si e em relação às sequelas que poderão ter ou não. Até o momento, aparentemente, os pacientes não estão evoluindo com sequelas. Os pacientes estão se recuperando bem e não estão evoluindo com sequelas. Mas isso é algo que a gente não pode dizer ainda, porque precisa acompanhar um pouquinho mais de tempo para a gente poder ver isso com mais cuidado.
Agora, doutor Fernando, para a gente encerrar a nossa entrevista, eu queria que a gente pudesse falar um pouco sobre tratamento, né? A gente tem aí a questão da cloroquina, que inclusive a Sociedade Alagoana de Infectologia já não está recomendando, né, o uso desse medicamento. A gente tem a questão da ivermectina, azitromicina, enfim, existe uma gama de medicamentos, né, que está sendo ventilada aí para tentar resolver essa situação, inclusive alguns desses medicamentos desaparecendo das prateleiras das farmácias. Eu queria que a gente pudesse falar um pouco sobre isso. Bom, novamente a gente tem mais dúvidas do que certezas. Em relação à cloroquina, que foi a primeira droga que foi ventilada como possibilidade de tratamento para o Covid. A cloroquina, alguns estudos preliminares mostraram que ela tem alguma ação sobre o coronavírus. E por isso é que se começou a utilizar a cloroquina nesse contexto. A cloroquina é uma droga muito antiga, que já se usa desde os anos 30 do século passado, e que ela foi desenvolvida inicialmente para tratar a malária, que é uma doença infecciosa muito comum na África e em algumas regiões do país, do Brasil. Aqui em Alagoas a gente não tem malária, não tem circulação aqui. Os casos de malária que a gente tem aqui são casos importados, quer dizer, casos de pessoas que adoeceram fora do estado de Alagoas e apresentaram a doença aqui. Mas a cloroquina a gente sabe que também tem uma ação anti-inflamatória importante. É que a gente usa a cloroquina já de muito tempo, esse uso já está pacificado, consagrado. A gente usa para tratar algumas doenças reumáticas. Então, usa-se para tratar lúpus eritematoso sistêmico, usa-se para tratar artrite reumatoide, outras artrites também se usa. Isso já é ponto pacífico. Mas já se sabia também de outros estudos e epidemias anteriores que a cloroquina tem alguma ação sobre alguns tipos de vírus. E aí, assim que surgiu o coronavírus, verificou-se que pacientes que usavam cloroquina, alguns pacientes que usavam cloroquina, melhoravam dos sintomas. E isso foi o que chamou a atenção para ela e começou-se então a utilizar a cloroquina. Só que então começaram a aparecer outros estudos, muita gente começou a estudar esse uso, mas hoje, infelizmente, os estudos têm mostrado, a maioria dos estudos tem mostrado, que na verdade a cloroquina não altera a evolução do paciente para a forma grave e não consegue diminuir a quantidade de dias internado do paciente e não consegue evitar muitas mortes por paciente. Então, estudos comparando pessoas que usaram cloroquina e pessoas que não usaram, parece que a evolução é muito parecida em relação a um grupo e outro. Por isso mas assim, é importante dizer que esses estudos ainda não são definitivos. Então, por causa dessa falta de evidência de que a droga efetivamente funcione, a Sociedade Brasileira de Infectologia tirou a recomendação de que se usa a cloroquina nas formas leves. E aí a Sociedade Alagoana seguiu o mesmo raciocínio e a gente deixou de recomendar a cloroquina nessa situação. O paciente que está internado com forma grave é outra conversa. Se o paciente está grave, a gente precisa lançar mão de todas as ferramentas possíveis, inclusive de cloroquina, se for o caso. Mas para as formas leves, em que não há uma evidência real de que haja benefício, essa recomendação foi retirada. É importante dizer que apenas a Sociedade Alagoana e a Brasileira não recomenda, mas não proíbe. Não proíbe. O Ministério da Saúde está disponibilizando cloroquina para o serviço público. E é importante dizer que a liberdade do médico prescrever cloroquina continua intacta. Então, o médico que avaliar o seu doente e entender que aquele paciente vai se beneficiar do uso de cloroquina, ele pode e deve prescrever. Não há nenhum impedimento para isso, certo? Mas, infelizmente, os estudos têm mostrado que a cloroquina não está conseguindo alterar a evolução da doença. Alterar seria se o paciente desaparecesse os sintomas, ou se não precisasse internar, ou se não precisasse ir para UTI e não morresse. Se a gente conseguisse reduzir isso. Infelizmente, os dados têm mostrado que isso não está acontecendo. A cloroquina e o seu principal derivado, que é a hidroxicloroquina, estão nesse contexto. Outras drogas estão sendo utilizadas por aí. A droga mais utilizada no momento é a ivermectina. É importante dizer, ivermectina a gente não tem estudo ainda, tem muito menos estudos do que com a cloroquina. Então, existe um estudo em laboratório que mostra que ela tem alguma ação sobre o vírus, mas ainda não foi feito nenhum estudo, pelo menos em voluntários humanos, para mostrar se há efeito real da ivermectina ou não. Assim como também muita gente tem utilizado
um medicamento, um outro antiparasitário, que é a chamada nitazoxanida. Então, muita gente tem utilizado com o mesmo intuito. Também a situação atual é a mesma. A gente não tem nenhuma evidência de que ela funciona ou de que ela não funciona. E certo? a azitromicina? A azitromicina a gente utiliza, é um antibiótico também já bem conhecido, a gente utiliza para tentar evitar a infecção bacteriana secundária, que é muito comum nesses quadros virais. E há estudos mostrando que a azitromicina tem alguma ação moduladora na resposta imune do paciente. Tem estudos mostrando que ela pode melhorar a resposta imune. Então, a maioria dos protocolos do serviço por aí fora tem utilizado a azitromicina com esses dois objetivos, de combater a infecção secundária e melhorar a resposta imune. Mas é importante lembrar que ela isoladamente também não resolve o problema. Ela não consegue evitar a evolução para a forma grave isoladamente. A gente utiliza para evitar a infecção secundária, que piora as coisas, mas ela não consegue evitar outras coisas. Então, não é porque fez a azitromicina que o paciente diz, está tudo bem e não vai acontecer nada. Não, pode acontecer. Então, é importante que a gente continue nessa observação. A gente percebe que é tudo ainda muito novo, né, relacionado ao coronavírus. E o que a gente pode fazer, então, para amenizar a situação que a gente está vivenciando é cumprindo, então, esses decretos que têm saído de isolamento social, utilização de máscara, e a gente, então, dessa forma, tentar baixar, então, a nossa situação aí diante da curva, não é verdade? É exatamente isso. Então, é importante dizer, não há um tratamento definitivo para a Covid ainda. Ponto. Então, não tem nenhuma droga que tenha efeito antiviral importante. Os vários protocolos de tratamento que a gente utiliza hoje, a gente trata as consequências da infecção viral. Então, a gente faz anti-inflamatório, faz corticoide, faz anticoagulante. Tem várias coisas que se pode fazer dependendo da fase de doença que a pessoa esteja. Nas formas graves, né? Nas formas mais sintomáticas. Mas ainda não há uma droga que diga assim, este remédio consegue evitar a replicação viral e a gente consegue impedir que a doença progrida. Esse remédio, infelizmente, ainda não existe. A gente tinha muita esperança na cloroquina, mas ela, infelizmente, não existe ainda. Recomendação, então, isolamento social. Isolamento social, máscara e lavar a mão, com certeza. Tá, ok. Muito obrigada pela tua participação, doutor Fernando, aqui no TV Mar News. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho com muito mais informações para vocês.